Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Olá, muito bom dia para você que acompanha a primeira edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira, hoje, dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. E aí, vai descansar, vai trabalhar? Conta pra gente, viu? Pode mandar no WhatsApp, 19 3471 2700. 19 3471 2700, disponível aqui, ó, no QR Code da sua tela, assim como os nossos canais digitais também, né? Nós temos as redes sociais, viu? Lá no Instagram, @TV Todo Dia Oficial, mesmo endereço do YouTube e do TikTok. Ainda estamos no Facebook, @Jornal Todo Dia. Lá você encontra todas as notícias atualizadas e também no nosso portal, tododia.com.br. Olha, a gente vai começar com uma questão polêmica, hein? Você de Piracicaba acompanhou toda a nossa cobertura da TV Todo Dia sobre o aumento do IPTU, que foi suspenso pela Justiça recentemente. E agora, o que fazer? Quem já pagou com os valores reajustados? É o que você acompanha na reportagem. Após a suspensão pela Justiça dos aumentos do IPTU, do ITBI e do ISS-QN em Piracicaba, dúvidas começaram a surgir entre os contribuintes sobre o que fazer diante da decisão, promulgada no último dia 9. Isso porque os carnês digitais já estavam disponíveis. Os impressos deveriam começar a ser entregues na segunda quinzena deste mês. Em entrevista à TV Todo Dia, o advogado tributarista Ed Carlos de Oliveira Soares explica como está a situação da cobrança neste momento. Todo esse tributo ele não foi suspenso em si, o tributo permanece existindo. O que acontece é que a cobrança ela não pode acontecer nesse momento. O Tribunal de Justiça ele foi instado a se manifestar no sentido de ter encontrado possíveis irregularidades na forma em que a lei foi elaborada. O processo legislativo foi encontrado, foi tido como possivelmente irregular em algum momento. Então o Tribunal de Justiça apertou um botão como se tivesse dado uma pausa na cobrança. Então nesse momento não pode haver cobrança para o contribuinte. Então toda a população de Piracicaba não pode receber cobrança. Ela está suspensa nesse momento e voltou à regra que existia no momento anterior. Essa nova legislação ela fica suspensa, vai ser analisada no momento posterior, a nova regra do jogo fica pausada. O especialista também fala sobre como a prefeitura deve agir daqui para frente. A prefeitura, num determinado momento, vai receber uma ordem do Tribunal de Justiça, dizendo como essa cobrança deve acontecer. Lá na frente, quando este assunto for tratado de maneira específica, a prefeitura pode tomar duas decisões. Ou cobrar o tributo que ficou para trás, né, e aí essa parcela majorada vai ser cobrada, ou a partir de um determinado momento em que o Tribunal de Justiça efetivamente estudar o assunto e decretar que houve sim uma legalidade, a partir desse momento para frente, o tributo volta a ser cobrado. Mas
tudo isso vai ser analisado no momento adequado. O advogado detalha o que o contribuinte que já realizou o pagamento com os valores reajustados pode fazer. Eles podem adotar duas providências. Esperar a decisão final ser tomada, porque até esse momento existe uma medida liminar, ela é precária e provisória, e em relação a esses contribuintes que já pagaram, podem buscar uma orientação jurídica para ver se, para o seu caso específico, vale a pena esperar uma decisão efetiva ou, de repente, avaliar se vale a pena entrar com um pedido no judiciário para recuperar esse valor por meio de compensação ou de devolução junto com a prefeitura também. Soares relata ainda quais são os próximos passos do imbróglio judicial. Então, se houver a suspensão da liminar, ou seja, se a liminar cair, a gente vai entender que todos esses requisitos que estão sendo analisados pelo Tribunal de Justiça agora, eles são legais, porque a medida que hoje suspende a cobrança da forma majorada que vai acontecer, ela foi entendida que é legal, por isso a liminar foi retirada, né, no nosso exemplo. E havendo a retirada da liminar, esse botão de suspensão ele é retirado e o tributo pode ser cobrado normalmente. Então, podem acontecer duas situações podem vir a acontecer. O Tribunal de Justiça pode determinar um momento em que a cobrança passou a ser legal, e aí todos os contribuintes, então, vão ter que pagar o tributo majorado da decisão para frente. Ou então o tribunal pode entender que todos esses elementos que tornavam a lei ilegal lá na sua Constituição, eles são legais. A recomendação é que os contribuintes que ainda tiverem dúvidas procurem orientação jurídica. De Piracicaba, Ira Prada para a TV Todo Dia. É uma questão complicada, né? Porque você de Piracicaba fica na dúvida o que fazer nesse momento, pagar, não pagar, e ainda que está um processo liminar, né? Então, um processo temporário, a gente vai acompanhar, trazer todas as informações, mas reforçando, se você puder, procure uma orientação jurídica para entender o melhor caminho. Olha, e você que fica insatisfeito com decisões políticas, neste ano temos eleições, não para prefeito e vereador, mas temos para presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E se você está com pendência na Justiça Eleitoral, fique atento aos prazos, como conta o João Victor Viana. Estamos vivendo um ano eleitoral e quem ainda não regularizou o título de eleitor precisa ficar atento, pois o prazo está chegando ao fim. O dia 6 de maio será o último para resolver pendências como tirar o primeiro título, fazer transferência de cidade, atualizar dados ou regularizar a situação eleitoral. Depois dessa data, o cadastro eleitoral será fechado e só reabre após as eleições. Ou seja, quem perder o prazo agora só vai conseguir resolver a situação daqui a 7 meses e, em alguns casos, pode não votar em outubro. O chefe de cartório, Márcio Shida, explica que as principais irregularidades envolvem a ausência em eleições anteriores. A maior irregularidade é que o eleitor deixou de votar, muitas vezes esquece também que deixou de votar em alguma eleição, né? E isso implica que o cadastro dele vai ficar irregular, vai ficar sem a quitação eleitoral. E se alguma instituição ou empresa, né, solicitar uma certidão de quitação eleitoral, ele não vai obter porque está irregular. E talvez a pior situação é um título que está cancelado. O que faz com que o título seja cancelado? O eleitor deixar de votar por 3 eleições consecutivas, ou seja, na sequência. Então isso causa o cancelamento do título. Pode haver também outras situações, né, mas a mais típica é essa. O prazo do próximo dia 6 também é importante para os jovens que precisam tirar o primeiro título de eleitor. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Já para quem tem 16 e 17 anos, é facultativo, mas permitido. Para quem fez 18 anos, né, deve comparecer ao cartório eleitoral. Tá? Não precisa estar acompanhado de um maior de idade, uma pessoa maior de idade, pode vir sozinha. E deve apresentar o RG, documento de identidade, comprovante de endereço no próprio nome ou no nome dos pais. Né? E para aqueles que nasceram no ano de 2007, deve apresentar também o certificado de alistamento militar. Tá? Então, para essas pessoas que completariam 19 anos este ano, né? Completarão 19 anos este ano, devem apresentar. Caso contrário, né, nos termos da resolução TSE, não poderá se alistar eleitor.
Quem já aproveitou o prazo com tranquilidade foi o estudante Gabriel, que foi até o cartório e já tirou o título de eleitor. Foi tranquilo, foi bem leve, eu só precisei trazer o RG e o comprovante de residência que tem o nome do seu pai ou da sua mãe ou seu. Aí chegamos aqui, fizemos os negócios tudo certinho e graças a Deus deu tudo certo. E foi rápido e bem certinho. Aproveitou o prazo aí, para nas eleições tá tudo certinho? Tudo certinho, aproveitou no prazo, né? Cheguei antes do prazo, se não chegar nas últimas semanas vai lotar. Para os eleitores que precisam regularizar o documento, o caminho é o mesmo do Gabriel. Procurar o cartório eleitoral do município e fazer o processo presencialmente. Mas também é possível resolver a situação sem sair de casa, apenas utilizando o celular ou o computador. O primeiro passo é quitar a multa. No mínimo ele terá débitos, de eleições que ele não votou. Então ele pode fazer isso presencialmente no cartório. E para aqueles que têm o cadastro biométrico, eles podem fazer isso até de casa. Acessando a página do TRE de São Paulo, tem como fazer essa quitação pagando essa multa por Pix. O valor é de R$ 3,51 por eleição não votada, então um valor até pequeno. E o primeiro passo é esse, quitação da multa. Após, tanto pelo título NET ou comparecendo em cartório, seria a parte de regularização do cadastro, com a apresentação dos documentos, e se tiver alguma atualização de dado, já aproveitando essa oportunidade também para fazer isso, incluindo a biometria. Sendo assim, quem já tem a biometria cadastrada não precisa ir ao cartório. Já quem não tem, precisa comparecer presencialmente para o atendimento. Inclusive, há eleitores que possuem cadastro biométrico e nem sabem, já que os dados podem ter sido importados da CNH ou do RG. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pela página Título Net. Além da data do dia 6 de maio ser muito importante para a regularização dos títulos de eleitores, o ano eleitoral traz também uma preparação diferente em cada um dos cartórios da nossa região. Assim como acontece em todos os anos, as urnas eletrônicas são testadas, justamente para que tudo saia como planejado em outubro. Esse teste está sendo realizado neste período e antes das eleições acontecerá novamente. Tudo é feito de forma planejada, para que no dia das eleições não ocorra nenhum tipo de problema nas zonas eleitorais. Durante o ano nós fazemos vários ciclos de manutenção das urnas com o objetivo de testar o funcionamento delas, principalmente o hardware. Aí nós executamos um teste nelas para verificar o funcionamento dos teclados, para verificar a imagem da tela. A gente verifica tanto a urna eletrônica quanto o teclado do mesário para verificar se eles estão funcionando corretamente. Em Americana, o teste acontece em cerca de 600 urnas. Esses testes são realizados 4 vezes ao ano, mesmo fora do período eleitoral. Antes do pleito deste ano, os equipamentos ainda passarão por novas avaliações entre agosto e setembro, como preparação para a votação que acontece em outubro. A gente vai clicando nos números para verificar se todos estão funcionando, todas as teclas estão funcionando. Teste do botão para ver se está funcionando, desliga, liga novamente, voltou, aí você diz que confirma. Verifica agora o som da urna. Agora ele vai testar a impressora, para ver se a impressora está funcionando. Aí você vê que está legível. E para os eleitores que vão buscar atendimento presencial, seja para regularizar o título ou transferir o local de votação, todos os cartórios eleitorais do estado de São Paulo adotarão um horário especial entre os dias 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, e o dia 6 de maio, prazo final para regularização. Para o feriado e final de semana, o atendimento será das 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Agora, segunda, terça e quarta, seguinte, que até o final do alistamento, o atendimento será estendido das 9 horas até as 17 horas. Oferecendo horários especiais de atendimentos, os cartórios eleitorais fazem um alerta importante: não deixar para a última hora. A tendência é de grande movimento nos últimos dias, o que pode gerar filas, demora e comprometer o atendimento. Infelizmente, o último dia não teremos como prestar um atendimento que as pessoas esperam, devido à alta demanda. Se chover, se fizer sol,
Não teremos tenda, né, para condicionar essas pessoas, para protegê-las das condições climáticas, né? E a gente já prevendo que algumas pessoas poderão se exaltar, né? Já solicitamos a ajuda da força policial, né, para que qualquer problema seja sanado com eles ou, na pior das hipóteses, encaminhadas à delegacia de polícia para instrução de inquérito. Tá? Então, para evitar que se chegue nesse nível, a gente pede que nos procure pelo menos até o final de semana, né? Eu acredito que entre 9 e 15, né, as pessoas terão algum momento para passar aqui, fazer a regularização, do que deixar para o último dia, porque o último dia não temos como prestar esclarecimento, assim, um atendimento, na verdade, né, do jeito que gostaríamos. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Seguimos na área política, porque em Hortolândia, lá a questão é o auxílio alimentação, hein? Quem tem as informações é o Wagner Salustiano. A mesa diretora da Câmara Municipal de Hortolândia confirmou para esta quarta-feira, dia 22 de abril, a realização de uma audiência pública para debater o projeto de lei número 35 de 2026. Trata-se do PL do prefeito Zezé Gomes, que cria o benefício do auxílio-refeição diário aos servidores públicos ativos do município. A audiência acontece no auditório Edgar de Oliveira, às 19h30. A confirmação da realização da audiência veio após uma reunião realizada na última terça-feira à tarde com representantes da categoria. O grupo foi recebido pelo presidente da Câmara, Daniel Laranjeira. Participaram servidores da saúde, educação, guarda e da própria Câmara Municipal, além de aposentados. Também foi debatido o formato da audiência pública. Desde o início do ano, uma comissão de servidores municipais vem reivindicando a substituição da cesta básica mensal subsidiada pela Prefeitura por outro benefício, um auxílio alimentação de R$ 1.500 por mês, na forma de um cartão de débito pré-pago, para ser utilizado em compras em supermercados da cidade. O grupo quer também a criação do benefício do auxílio nutricional para os aposentados e pensionistas no mesmo valor. Mas como alternativa, eles aceitariam que inicialmente o valor pago hoje pela Prefeitura para adquirir as cestas básicas fosse transformado no auxílio alimentação. No entanto, a Prefeitura descartou essa possibilidade e propôs em março, através do PL 35, a criação de um auxílio refeição diário, também conhecido como ticket refeição. E ao invés do auxílio refeição mensal, a Prefeitura deixou claro que o auxílio refeição diário não vai substituir a cesta básica, mas seria um benefício adicional e que a cesta básica seguiria sendo distribuída aos servidores que aderiram ao benefício. Mesmo assim, o grupo de servidores vem pressionando desde então pela realização da audiência pública, na qual devem reforçar o pedido pela substituição da cesta básica em produtos pelo auxílio-refeição mensal. O desejo do grupo é que a entrega da cesta básica mensal em produtos seja substituída pelo cartão de débito pré-pago para uso na compra de alimentos e produtos de limpeza no comércio local, como já acontece com outras prefeituras da região. Para isso, uma opção seria apresentar emendas legislativas ao projeto do prefeito, que já tramita na Câmara. Um dos manifestantes, o servidor municipal aposentado Milton Viana, falou sobre o resultado da reunião com a mesa da Câmara e o agendamento da audiência pública. Segundo ele, a expectativa é reunir ao menos 1.000 servidores na Câmara nesta quarta-feira à noite. Nós estamos lutando pelo vale alimentação e o vale nutricional, mas a prefeitura, junto com o sindicato, quer um auxílio refeição. Nós vamos tentar levar algumas propostas para entrar na emenda da lei. E já está até pronta, a gente está debatendo entre a associação dos servidores, o sindicato da guarda e alguns servidores, para levar já as propostas prontas, debater lá com os servidores que vão estar lá, ver se tem mais alguma coisa para ser acrescentado. Segundo a liderança, no entanto, também há propostas para serem debatidas quanto ao próprio auxílio refeição diário, que é o objeto do PL 35. O que nós gostaríamos é diferente do que a prefeitura quer dar, mas não está tendo muita opção. Então, se a gente tiver que aceitar esse auxílio refeição, que seja algo que seja bom, inclusive a gente tem a proposta que seja em pecúnia, que vai facilitar mais o servidor. Mesmo em caso de aprovação definitiva do novo benefício proposto pela Prefeitura, o auxílio refeição diário, o grupo não deve desistir de transformar a cesta básica em um cartão de débito, adiantou o aposentado. A gente não vai desistir, não. A gente pensa até no futuro, a gente está analisando se cabe até o Ministério Público, mas isso é um outro assunto. Nós não vamos desistir porque essa cesta, além de ser cara, vem com produtos estragados e tal,
e é bastante gente, a gente vai fazer esse levantamento, o vereador Paulão pediu isso, nós vamos fazer o levantamento para demonstrar que realmente não está atendendo o servidor, para ver se há essa unificação no futuro e tem esse vale alimentação para todos os servidores da ativa, e a gente vai lutar pelo nutricional também. Segundo Milton Viana, também foram convidados o Sindicato dos Servidores de Hortolândia e representantes da administração, porém eles não compareceram à reunião da última terça-feira. Ainda assim, o grupo espera a presença maciça da categoria na audiência pública de quarta-feira na Câmara. Olha, a gente está fazendo uma campanha chamando o pessoal para estar lá, né, porque é muito importante a presença deles lá, e isso que vai dar força para a administração e o sindicato repensarem, né? Porque só com bastante gente que eles vão sentir que realmente a proposta deles não é o que o servidor quer. Atualmente, Hortolândia conta com cerca de 5.200 servidores e todos passariam a receber o auxílio refeição diário. No entanto, apenas cerca de 3.800 deles optam atualmente pelo recebimento da cesta básica mensal em produtos. Cada cesta custa R$ 570 aos cofres públicos. O servidor tem descontado em folha valores inferiores ao custo real da cesta, de acordo com a faixa salarial. Quem ganha até R$ 2.400 por mês, por exemplo, tem desconto mensal de apenas R$ 5,40. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Apenas uma correção da minha parte, eu falei auxílio alimentação, mas o correto é auxílio refeição, como bem pontuou o nosso correspondente lá em Hortolândia, o Wagner Salustiano. A gente vai para um pequeno intervalo, fique por aí, que a gente vai atualizar você das notícias policiais. Vamos pôr a viatura da TV Todo Dia nas ruas nesta terça-feira. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira. E aí, como que tá o feriadão? Só relaxando? Tá trabalhando também? Ah, mas como você tiver, a gente deseja um ótimo feriado para você e para sua família, tá bom? Hora de colocar a viatura da TV Todo Dia nas ruas, hein? Uma ocorrência entre duas cidades, aí um furto começou em Limeira e terminou em Americana. Detalhes com a Natália Tetzner. Um veículo furtado foi recuperado pela Gama, a Guarda Municipal de Americana, na manhã de segunda-feira. Além da recuperação do automóvel, a ação resultou na prisão de um suspeito, no bairro balneário Salto Grande, localizado na região da Praia Azul. A ocorrência teve início após a Central de Controle emitir um alerta sobre o furto de um Chevrolet Onix azul, ano 2015. A partir disso, a equipe iniciou as buscas com o suporte estratégico da Muralha Digital, que indicou o momento exato em que o veículo entrou no bairro. O inspetor Cauê Spagnol detalha a ocorrência. A Guarda Municipal de Americana foi informada de um possível furto de veículo, um Onix na cor azul, pelo município de Limeira. Devido a isso, o emplacamento foi inserido no sistema da Muralha Digital e logo após ele deu entrada aqui no município de Americana, no bairro Praia Azul. Diante disso, as viaturas intensificaram o patrulhamento naquele bairro e pela Rua Maranhão ele foi localizado. Ao aproximação das viaturas, um indivíduo que estava ao lado do veículo correu para dentro de um estabelecimento comercial que estava ao lado. Foi feita a abordagem. Dentro desse estabelecimento, que era uma adega, foi detido 3 pessoas. Na delegacia, um dos indivíduos alegou ter pegado o carro emprestado de um conhecido, porém não soube fornecer detalhes que comprovassem a identidade dessa pessoa. Por fim, após a análise da autoridade policial, o suspeito permaneceu preso à disposição da justiça, enquanto os outros 2 envolvidos foram liberados.
O veículo, por sua vez, foi devolvido ao proprietário. Vale ressaltar que em situações de emergência ou ao presenciar atividades suspeitas, a população deve acionar imediatamente a Gama pelo telefone 153 ou a Polícia Militar através do 190. Além disso, para colaborações anônimas que auxiliem em investigações e na identificação de criminosos, é possível utilizar o serviço do Disque Denúncia pelo número 181, garantindo o sigilo absoluto do denunciante. Natália Tessner para a TV Todo Dia. Ação rápida, e quando a gente recebeu a informação inicial, ele ainda estava para ser preso, mas a Natália apurou rápido também e esse cara permaneceu, né? Esse criminoso aí permaneceu preso em flagrante. Vamos para Piracicaba agora? É aquela notícia difícil de dar, gente. Um covarde agrediu um bebê e uma mulher, de novo, né? Mais uma vez a gente noticiando violência doméstica, muito triste, mas quem tem as informações desse caso para você é a Cristiane Azanha. Uma mulher foi violentamente agredida pelo marido na manhã da segunda-feira na Vila Resende, em Piracicaba. Durante o ataque, o homem acabou atingindo o próprio filho, um bebê de apenas 6 meses. Segundo informações da polícia, a agressão ocorreu nas primeiras horas da manhã. A mulher foi golpeada na região da cabeça, sofrendo um corte profundo de aproximadamente 6 centímetros do lado esquerdo. No momento da violência, a criança também foi atingida, só que no lado direito da cabeça. Apesar do susto e do risco envolvido, o bebê passou por avaliação médica e não apresentou ferimentos graves. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou as vítimas para unidades de saúde. Equipes da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, foram mobilizadas para prestar apoio. Após o crime, o suspeito conseguiu fugir. A guarda realizou patrulhamento intensificado na região em possíveis esconderijos e o agressor foi localizado e levado à DDM, Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba. Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelos telefones 153 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar ou ainda 180, que é da Central de Atendimento à Mulher. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Que covardia, né? Ainda bem que ele foi preso, que permaneça preso, né? Depois da audiência de custódia, você que não sabe muito bem como funciona, você é detido, levado para a delegacia, aí o delegado mantém ou não essa prisão até a audiência de custódia. Aí sim, o juiz, né, ou uma juíza vai determinar se você fica preso durante as investigações. Você não. No caso, este criminoso que agrediu o próprio filho de 6 meses, vê se pode um negócio desse, 6 meses, e a mulher covarde em dose dupla. Olha, um crime que parece às vezes, né, menos grave é o crime ambiental, mas ele afeta a sua vida diretamente. Em Sumaré, a polícia realizou flagrantes, como traz as informações o Wagner Salustiano. Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, sediado em Americana, flagraram 2 crimes ambientais em Sumaré no último final de semana, durante as ações da Operação Impacto, Força Total, Feriado de Tiradentes. Ambas as ocorrências terminaram em multas aos responsáveis e na abertura de inquéritos para apurar eventuais responsabilidades criminais nos casos. No domingo, uma equipe do 5º Batalhão da PM Ambiental realizava visitas periódicas a criadores de pássaros silvestres amadores cadastrados nos órgãos ambientais, quando encontrou em um dos endereços no centro da cidade 3 aves irregulares. O criador está inserido no CISPAS, que é o Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros, uma plataforma do IBAMA usada para cadastrar, regularizar e monitorar a criação amadora de pássaros silvestres nativos brasileiros. Mas no local, além das aves regulares, havia um azulão e 2 trinca-ferro mantidos em cativeiro que não constavam na relação oficial do sistema, ou seja, podem se tratar de aves silvestres capturadas. Segundo os policiais militares, os pássaros não possuíam as anilhas de identificação, caracterizando irregularidade administrativa. No entanto, eles estavam devidamente abrigados das intempéries, com alimentação e água, sem ferimentos ou sinais de maus tratos. Ainda assim, o criador foi autuado e multado em R$ 1.500 por manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental competente. Os pássaros irregulares foram apreendidos e levados para o Instituto
Instituto Belas Aves para receberem cuidados veterinários e possivelmente serem devolvidos à natureza em local adequado. O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue agora sob investigação da Polícia Civil. Na última sexta-feira, dia 17, a PM Ambiental já havia flagrado em Sumaré dano ambiental a uma área de proteção permanente de 1.335 metros quadrados em uma zona rural da cidade, na área do Portal Bordon, no Pisserno. O caso chegou ao conhecimento do órgão através de uma denúncia anônima. Ao fiscalizarem o local, os policiais confirmaram a intervenção irregular na área de preservação permanente. O responsável havia construído baias para animais, como a criação de cabras, galináceos e cultivo de hortaliças, tudo sem a devida autorização dos órgãos ambientais. A intervenção no local constitui, segundo a PM Ambiental, tanto uma infração administrativa quanto um crime ambiental. A área foi embargada. O responsável foi autuado e multado em R$ 667 por impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em área considerada de preservação permanente. A ocorrência também foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Sumaré para investigação e eventual apresentação de denúncia à Justiça Estadual por crime ambiental. A Polícia Militar Ambiental pode ser acionada pelo telefone 190 ou pelo aplicativo Denúncia Ambiente, disponível para Android e iOS, para denúncias de crimes ambientais. Outras opções incluem o Disque Denúncia, o telefone 181, o portal Web Denúncia e o e-mail ambientaldenuncias@policiamilitar.sp.gov.br. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Seguimos na cidade de Sumaré, mas para trazer uma notícia muito triste, mais uma vítima fatal em acidente de trânsito. A gente tem reportado em diversas cidades da região, desta vez na rodovia Anhanguera. Cristiane Azanha volta porque ela tem as informações. Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na manhã da segunda-feira no quilômetro 114 da SP-330, rodovia Anhanguera, no sentido interior, em Sumaré. Segundo o Centro de Controle Operacional da Motiva Autoban, a equipe da concessionária foi acionada às 7h40 da manhã. A faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados, mas a faixa foi liberada uma hora depois. Não houve registro de congestionamento ainda de acordo com a concessionária. A Polícia Militar esteve no local para auxiliar no trânsito e preservar até a chegada dos peritos do IC, Instituto de Criminalística de Americana, que fizeram um levantamento sobre as circunstâncias do ocorrido. Somente depois, o corpo da vítima foi conduzido ao IML, Instituto Médico Legal, para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte. A motocicleta foi removida por um guincho da concessionária que administra o trecho. O caso será registrado no plantão policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E infelizmente não foi o único acidente com vítima fatal na nossa região. Nicole Maia. 2 acidentes foram registrados nas primeiras horas da véspera do feriado de Tiradentes, na região de cobertura da TV Todo Dia. Um caso ocorreu em Paulínia e resultou em uma morte. O outro foi registrado em Americana e deixou 3 jovens feridos. O motorista de um carro morreu após o veículo capotar na rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, em Paulínia, por volta da 1h20 da madrugada desta segunda. A morte foi constatada no local. A retirada do corpo ocorreu por volta das 5h50 da manhã. De acordo com a Artesp, o motorista de um HB20 seguia no sentido norte pela faixa 1, quando, na altura do quilômetro 132, perdeu o controle da direção. O veículo capotou, atingiu a defesa metálica e, na sequência, bateu contra uma árvore no gramado lateral. Em Americana, os 3 jovens com idades entre 18 e 21 anos ficaram feridos após um acidente na rodovia Anhanguera, por volta das 8 horas da manhã. Segundo a concessionária, a CCR Autoban, o carro seguia no sentido interior, na direção de Limeira, quando atravessou o canteiro central e atingiu uma estrutura metálica. A parte dianteira do veículo ficou destruída total. As vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA do Zanaga e o estado de saúde não foi divulgado. Nicole Maia para a TV Todo Dia.
Que triste para essas famílias, e teve mais 2 mortes em acidentes do final de semana para cá. Quem traz agora os detalhes é o Guilherme Perangeli. 2 mortes foram registradas em rodovias da região durante a madrugada do domingo, em ocorrências distintas em Limeira e Cosmópolis. O primeiro caso aconteceu em Limeira, na rodovia Anhanguera, por volta da 00:15, na altura do quilômetro 137, no sentido interior. Um pedestre morreu após ser atropelado por 2 veículos. Segundo a concessionária Autoban, responsável pelo trecho, um utilitário atingiu a vítima que estava na pista. Na sequência, um segundo carro que vinha logo atrás também atropelou o pedestre, sem conseguir frear ou desviar a tempo. Equipes de resgate, polícia civil e perícia foram acionadas. Os ocupantes dos veículos não ficaram feridos. Durante o atendimento, houve interdição de faixas que foram liberadas ainda durante a madrugada. Já em Cosmópolis, na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332, um motociclista morreu após um acidente por volta das 4h25 da manhã, na altura do quilômetro 143, no sentido norte. De acordo com as informações apuradas, a moto trafegava pela rodovia quando houve o tombamento e, na sequência, a colisão contra a defensa metálica do canteiro central. O veículo ficou sobre a faixa de rolamento e o condutor foi arremessado para o canteiro. Equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação, mas a morte foi confirmada ainda no local. A faixa 1 da rodovia chegou a ser interditada durante o atendimento, sendo liberada no início da manhã. As circunstâncias dos 2 acidentes seguem sob investigação. Guilherme Perangeli, para a TV Todo Dia. Que coisa, né, gente? 4 mortes do final de semana para cá é muita coisa. E a gente tem que ter cuidado, porque, feriadão acabando, o pessoal voltando, e precisa ter atenção redobrada nas rodovias, você viu. Então, quem tem orientações para você sobre como fazer uma boa viagem de volta é o Vladimir Catarino. A concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes estima que mais de 2,5 milhões de veículos circulem pelas rodovias durante a Operação Tiradentes, que segue até a noite de terça-feira, dia 21. O volume elevado reflete o deslocamento típico de feriados prolongados, com maior concentração de tráfego nos principais corredores que ligam o interior à capital. A expectativa é de que o fluxo mais intenso ocorra no retorno dos motoristas, especialmente no sentido capital-interior. Os horários considerados mais críticos devem se concentrar entre a tarde e a noite, período em que há maior coincidência de viagens de volta. Diante do aumento na movimentação, a concessionária orienta os usuários a programarem seus deslocamentos com antecedência, buscando evitar os momentos de maior congestionamento nas estradas. Estando na rodovia, respeitar as normas de circulação, limite de velocidade, sinalizar toda a intenção de manobra, evitar as paradas desnecessárias no acostamento e o uso de cinto de segurança é importante para todos os ocupantes do veículo. Para dar suporte ao alto volume de tráfego, será adotado um esquema especial de operação nas rodovias. As equipes de atendimento estão tendo reforço com acompanhamento em tempo integral por meio do Centro de Controle Operacional, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária. O sistema de monitoramento conta com uma ampla estrutura tecnológica, incluindo câmeras de vigilância, sensores de tráfego distribuídos pelas faixas, estações meteorológicas e painéis eletrônicos que informam as condições das vias em tempo real aos motoristas. Durante o período da operação, intervenções nas pistas serão limitadas. Obras só ocorrerão em situações emergenciais ou em momentos de menor movimento, a fim de não impactar ainda mais o fluxo de veículos. Não estão previstas interdições de acessos nem a criação de desvios. Antes mesmo de pegar a rodovia, pode dar uma olhadinha no site autoban.com.br e verificar como está o estado aqui do sistema Anhanguera Bandeirantes. Estando na rodovia, o 0800 055 55 50 e a cada quilômetro da rodovia nós temos o fone de emergência. É só apertar o botãozinho, essa chamada cai no centro de controle que vai direcionar o recurso necessário. A concessionária também reforça a importância de atitudes preventivas por parte dos motoristas para reduzir riscos nas estradas.
Entre as recomendações está a mudança de faixa ao se deparar com atendimentos nos acostamentos, sempre que houver condições seguras para a manobra. Antes de pegar a estrada, é fundamental verificar as condições do veículo e garantir que o condutor esteja descansado. A atenção às condições climáticas e da via também é essencial para evitar imprevistos durante o trajeto. Essa campanha é muito importante, né? O afaste-se. O motorista observando uma viatura fazendo atendimento no acostamento, uma viatura do Corpo de Bombeiro, uma viatura do Policiamento Rodoviário ou uma viatura da concessionária, esse motorista ele deve reduzir a velocidade em até 40 km/h em relação à diretriz da via ou, com segurança, mudar de faixa de rolamento. Essa ação garante a segurança de quem está passando e também de quem está trabalhando no local. Outras orientações aos motoristas incluem o uso obrigatório do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade, a proibição do uso de celular ao volante e a realização de ultrapassagens apenas em locais permitidos. Evitar o consumo de álcool antes de dirigir é outra medida indispensável para garantir a segurança de todos. A todos os motoristas que pegarão a estrada, uma boa viagem. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Esta é a primeira edição do Jornal Todo Dia deste feriadão de Tiradentes, terça-feira, dia 21 de abril. Vamos seguir falando de trânsito? Atenção, você morador de Campinas, que terão alterações, como conta o Guilherme Perangeli. 2 pontos de bloqueio no trânsito acontecem em Campinas neste feriado de Tiradentes, terça-feira, em diferentes regiões da cidade. Um bloqueio por conta de um evento esportivo e outro por conta de uma obra na rede de gás. As interdições começam nas primeiras horas do dia na Avenida José de Souza Campos, a norte-sul. E lá esse bloqueio se dá por conta da prova Tiradentes de ciclismo e o bloqueio segue até o início da tarde. Tem também bloqueio na região central, na rua Doutor Quirino. Falando primeiro da Norte-Sul, né, a prova Tiradentes começa às 7 da manhã em um percurso de 5,5 km ao longo da Avenida Norte-Sul. Aí os bloqueios começam ainda na madrugada com reserva de vagas e se intensificam a partir das 6h30 da manhã, quando serão interditados os acessos ao longo da via. O trecho entre as ruas Nuporanga e Dr. José Ferreira de Camargo, esse trecho ficará totalmente interditado para a montagem da estrutura do evento, com liberação prevista após o término da prova por volta de 1h da tarde. Ao todo serão 14 pontos de bloqueio e outros 14 com operação de trânsito. A via terá compartilhamento entre ciclistas que participam da prova e veículos, isso em alguns trechos com divisão por cones. A ENDEC orienta que os motoristas evitem a região, se possível, durante o período de prova. O evento também vai impactar 4 linhas do transporte coletivo: a 211, Terminal Campo Grande Shopping Iguatemi, a 260, Nova Aparecida Shopping Iguatemi, a 380, Terminal Central Cambuí e a 381, Shopping Dom Pedro Shopping Iguatemi. E o outro bloqueio é mais no centro da cidade, na rua Doutor Quirino, entre a Avenida Moraes Salles e a rua Cônego Cipião, mais ou menos perto do viaduto Cury, das 9 da manhã às 4 da tarde. E essa interdição é para obras na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás. Durante esse período, motoristas que trafegam pela Doutor Quirino deverão fazer um desvio pela Rua Irmã Serafina, depois pela Duque de Caxias, aí sim retornando a Doutor Quirino após o trecho interditado. Segundo a ENDEC, não há previsão de impacto no transporte coletivo nesse caso, pois não circulam ônibus na Doutor Quirino. Agentes da ENDEC estarão nesses pontos de interdição tanto na Norte-Sul quanto na Doutor Quirino para orientar motoristas e garantir a fluidez do trânsito, e a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e sempre que possível utilizem essas rotas alternativas ao longo do dia. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. É isso então, fique atento ao tododia.com.br, o nosso portal, as informações lá disponíveis para você. Também no caso de Campinas, o site da ENDEC, né, responsável pelo tráfego, pelo trânsito na cidade. Ou vem aqui, ó, nas nossas redes sociais, você pega o seu celular, abre o aplicativo da câmera, aponta a câmera para o QR Code e aí você vai ter acesso não só ao tododia.com.br, as nossas redes sociais, mas também o WhatsApp. 19 3471 2700, nossa equipe pronta para atender você. E aí você também pode mandar uma sugestão de reportagem. Tem buraco na sua rua, mato alto, tá sem vaga na creche? Manda, nossa equipe avalia e, se for o caso, depois da apuração, faz a reportagem, manda o link para você. E assim, há 36 anos, a Todo Dia,
conectada com você, fazendo parte da sua vida, tá bom? Olha, a gente falando em vida, no próximo bloco a gente tem um especial muito legal. Primeiro episódio do especial sobre fertilização. A gente conversou com uma doutora muito importante na cidade de Campinas, que também atende no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eu não vou falar o nome, não vou dar spoiler, para você descobrir no próximo bloco. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado, de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Mello Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara, terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Estamos de volta neste feriadão de Tiradentes, dia 21 de abril de 2026, terça-feira. E aí, tá na cama ainda assistindo a gente? Já tomou seu cafezão da manhã? Tá vendo a gente? Tem gente que tem TV na cozinha e tem gente que tem TV no celular, né? No YouTube, você pode acessar lá, @TV Todo Dia Oficial, ou no streaming, tvtododia.com.br ou em tododia.com.br, nosso portal de notícias, tem um player lá para você acompanhar. Agradeço muito a sua companhia, viu? Aqui você sabe, fica muito bem informado, muito bem informada, não só sobre o que acontece na sua cidade, mas também na região. Vamos ao primeiro episódio do Especial Vida, produzido pelo Guilherme Pirangeli, também pelo Alessandro Araújo, toda a nossa equipe, falando sobre a importância, né, da fertilização, e você acompanha então a partir de agora. Olá a todos, a série Especial Vida propõe uma abordagem informativa sobre fertilidade, planejamento familiar e gestação, e a gente conversa sobre esses assuntos com a médica Maria Cristina Santoro Biasotti, que está aqui com a gente. Olá, muito obrigado por nos receber. A senhora poderia primeiramente se apresentar, falar sobre suas qualificações, sobre o seu trabalho, por favor? Eu sou ginecologista, especialista em medicina reprodutiva. Eu tenho especialização na França e tenho mestrado e doutorado na Unicamp. Estou em Campinas, onde eu tenho um laboratório próprio, onde eu faço meus procedimentos de fertilização in vitro. E eu trabalho também em São Paulo, no Einstein, onde eu tenho um consultório. E a minha função, minha missão nessa vida é trazer crianças saudáveis para esse mundo. Primeiramente, doutora, quem deve considerar o congelamento de óvulos e em que momento da vida isso se torna mais indicado? Guilherme, cada vez mais hoje a gente estimula as mulheres a pensarem nessa técnica, porque hoje as mulheres, né, elas primeiro querem fazer a profissão, querem ser conhecidas, querem ser independentes, as mulheres querem ainda comprar o apartamento, então a vida maternal, a maternidade vai sendo adiada. Então o que a gente costuma aconselhar hoje, e eu tenho feito isso com muita frequência, é que as mulheres pensem nisso também. Tanto pensem na carreira, que é importante a independência, mas também pensem na importância de fazer uma família. Eu vejo hoje o quanto é importante, hoje mais velha, no que o tempo passou, eu vejo a importância de você ter uma família, né? Então, assim, tudo vem junto. A idade ideal, já tem estudos em relação a isso, que abaixo dos 34 anos, a qualidade do óvulo, do ócito, é melhor. Por quê? Porque ainda não sofreu as alterações da vida toda que essa mulher viveu. E tem um estudo feito na Itália por Luca Gianaroli, que estudou 4.000 ócitos, e ele constatou que 50% desses óvulos nas mulheres acima de 34 anos já tinham alterações genéticas. Então, o que é importante? Você quer adiar a maternidade? Faça a reserva de óvulos. E que fatores levam um casal à infertilidade? Olha, é muito importante sempre pensar, vamos supor, vai casar,
né, o pré-nupcial, já faz uma pesquisa, já tenta entender aquele casal. Eu tenho uma queixa urinária, eu tenho infecção urinária de repetição. Se você faz esse tipo de pesquisa, se você estuda o casal antes de liberar para engravidar, a chance de eu ter uma criança saudável aumenta muito. Minimiza o risco de abortamento, minimiza o risco de você ter uma ruptura de bolsa precoce. Então, tudo isso são questões que devem ser preventivas e eu estimulo muito o casal a essa pesquisa. E como que funciona, doutor, o primeiro atendimento e quais os primeiros exames, né, devem ser solicitados quando o casal decide ir atrás, digamos assim, de cuidar dessa questão? Olha, Guilherme, eu fico muito grata e muito feliz quando o casal me procura antes de pensar em engravidar, pelo menos uns 3 meses antes. Por quê? Eu vou pesquisar do ponto de vista hormonal, o paciente vai falar assim para mim, doutora, eu tenho uma irregularidade menstrual, então ela não vai ovular bem, eu tenho que entender. É um problema da prolactina, é um problema... Eu vou tentar entender, é um problema da tireoide, né? Vamos supor que ela tenha, como eu disse para você anteriormente, infecção vaginal de repetição, dor durante o coito. Isso eu tenho que afastar uma infecção vaginal, eu vou tratar precocemente. Ela chega para mim e fala, doutora, eu não tinha cólica e comecei a ter. Por quê? Né? Então eu tenho que afastar a endometriose, que é uma patologia que atrapalha a gravidez, dificulta, não quer dizer que não consegue, mas dificulta. Ela comenta que ela tem relação com o marido e tem dores, né? Não tinha, começou a ter. Eu tenho que pesquisar o parceiro, porque um casal é um só. É aquele casal que vai gestar aquela criança, a mulher que vai gestar, mas é aquele parceiro que vai dar 50% do bebê. Então, tudo isso eu tenho que pensar, genético, hormonal, imunológico, infeccioso, fator masculino. E aí, o que acontece? Quando você cerca essas variáveis, a chance de sucesso aumenta muito. Existe uma idade limite ou ideal para realizar o procedimento com melhores chances? E existe alguma outra idade um pouco mais recomendada, um pouco menos? Guilherme, olha, eu vou te dizer, eu sempre aconselho a fazer a família antes de qualquer outra coisa. É óbvio que você tem que dar segurança financeira para a família, eu concordo. Mas sempre pensar, porque às vezes a paciente fala para mim assim, doutora, eu vou viajar, vou esquiar, né? E tudo coisa que, né, se você adiar a maternidade, você vai poder ter dificuldade. Agora, faz uma pesquisa antes. Hoje a gente tem um exame que chama antimileriano, é um marcador de reserva ovariana. Então eu penso assim, vamos pelo menos fazer um check-up. Eu estou apta a engravidar, eu posso esperar uns 6 meses? Eu consigo fazer essa avaliação. Mesmo que a mulher ou o casal estejam em dúvida, a gente vai ter filho ou não, na dúvida é melhor... Guarda. Exato, é um seguro de carro. Você fala que você vai bater seu carro? Não. Mas, né, de repente você quer. E é muito comum. Eu posso te dizer, Guilherme, que eu estou nessa área há muito tempo. É muito comum a mulher com 30 não quer e 10 anos depois quer. Aí a reserva ovariana já... Continue com a gente aqui na TV Todo Dia. A série especial Vida terá novos episódios. Nos acompanhe. Muito importante, então, informação de utilidade pública para você. Já vou dar um spoiler, hein? O segundo episódio você acompanha logo mais, na segunda edição do Jornal Todo Dia, às 18 horas, 6 da noite, com o Vladimir Catarino, tá bom? Você sabe o que é cultura geek? Já ouviu falar no termo cosplay? Estou falando palavras que você não conhece? Então preste bastante atenção na reportagem do Wagner Salustiano. Acontece nesta terça-feira de feriado o primeiro Hortolândia no Mundo Invertido, um encontro de fãs da série Stranger Things e concurso de cosplay. Os eventos acontecem a partir das 14 horas com entrada livre no Shopping Hortolândia, no Remanso Campineiro. O encontro, que promete ser uma grande celebração da cultura pop e do mundo geek, marca a abertura oficial do Hortolândia Creativity Day 2026 e é uma realização da equipe Fandom Fest, em colaboração com o coletivo de voluntários do Hortolândia Mais Criativa. Segundo os organizadores, o festival foi planejado para oferecer uma experiência imersiva e segura, aproveitando a infraestrutura do shopping para reunir entusiastas de toda a região. A proposta é transformar o espaço em um ponto de conexão para o público geek, celebrando grandes sagas com interatividade e criatividade. Para os organizadores, o festival ganha importância ao integrar a programação oficial
do World Creativity Day. Para Evandro Bragança, idealizador do movimento Geek Fandom Fest, o evento é a concretização de um espaço necessário para os fãs locais. Segundo ele, a equipe Fandom Fest consolidou sua trajetória como pioneira no segmento em Hortolândia. O fato de nunca ter tido, por exemplo, antes da gente iniciar esse movimento. Então, a cena geek hoje é feita próxima aqui de Hortolândia, em Campinas, né, que é na Escola Liceu Salesiano, que é o Anime Fest, e lá em São Paulo, né, são os eventos CCXP, entre outros, inclusive com valores até inacessíveis para algumas pessoas. Então, a nossa ideia de ter começado o movimento aqui na cidade é justamente por isso, pela falta de atrativos do movimento geek aqui na cidade. A gente praticamente iniciou esse movimento. O grande momento do dia será o concurso cosplay, com um desfile marcado para as 16 horas. Os 3 primeiros colocados receberão gratificações em dinheiro e medalhas exclusivas. Além do concurso, o público vai poder mergulhar em uma programação repleta de interatividade a partir das 14 horas. Entre as atividades, destaca-se a Caça às Pistas, uma dinâmica de busca por easter eggs, que levará as pessoas até as lojas parceiras para a retirada de brindes, e também o Bate-Papo Fã, espaço dedicado à troca de teorias e experiências sobre o universo da série Stranger Things. Para os mais competitivos, o Kiss Stranger Things testará os conhecimentos dos fãs mais dedicados, oferecendo medalhas e brindes exclusivos e personalizados da série para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha, a gente vai ter 2 atividades principais, né, que entre outras, do World Creativity Day, porque nós estaremos abrindo, junto com outras ações, né, o Hortolândia Creativity Day, né, que é uma ação mundial, né, que tem várias atividades, e o nosso está incluído, né, nessa atividade, com 2 atrações, que é o encontro de fãs da série Stranger Things, né, que acabou agora recentemente, e um concurso cosplay, né, que vai ser lá na praça de alimentação, no palco, e todo mundo que vai estar lá frequentando, né, esse espaço vai ter a visibilidade e vai ser um impacto, né, um choque cultural muito interessante, que essa é a nossa intenção lá. Por tudo isso, a expectativa dos organizadores para o evento desta terça-feira são as melhores possíveis. O sucesso é que todo mundo vá, que as famílias, né, que além dos adeptos, né, que a gente já conta com cerca de 30 inscritos, né, para o nosso encontro de fãs, que vai ter quiz, né, vai ter perguntas e respostas, caça às pistas lá no shopping, é tudo relacionado à série. E também a gente conta com já 12 inscritos para fazer os desfiles, né, lá no palco, junto com a nossa equipe Fandom Fest. Então, a nossa expectativa é que o público que não é adepto, que vá também, que vá conhecer, que vá tirar foto com os personagens, e aquele que também não vai competir necessariamente, que também use o seu cosplay preferido, sua fantasia, e vá lá, né, vá lá e se encontrar com os outros fãs, né? Que é a ideia do Fandom Fest. Fandom Fest é uma abreviação da palavra em inglês, né, da expressão em inglês Fan Kingdom, né, que é fandom, que significa reino dos fãs. E essa é a ideia, que o Shopping Hortolândia se torne o reino dos fãs e o mundo invertido da série Stranger Things, para quem gosta. O primeiro Hortolândia no mundo invertido e a abertura do Hortolândia Creativity Day 2026 é nesta terça-feira, dia 21, a partir das 14 horas no Shopping Hortolândia, com entrada gratuita e classificação livre. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Então você que vai levar a família a almoçar no Shopping Hortolândia, não se assuste se vir esses personagens. É só uma festa, só uma caracterização, como muitos dos nossos amigos também gostam, tá bom? Encerrada a primeira edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira, feriadão, mas olha, ao vivo a gente volta às 6 da tarde com o resumo do que foi o dia, projetando também a quarta-feira para você, então, completamente informado aqui na TV Todo Dia. E, enquanto o jornal não vai ao ar, acesse tododia.com.br e as nossas redes sociais. Eu fico por aqui, desejo um ótimo feriadão para você e sua família.